Amém, prontos? Vamos com a mensagem. A mensagem para hoje está titulada Níveis de unção, níveis de unção. E há momentos na vida que começa a pensar seriamente se tudo que Deus disse que iria nos dar, todo aquilo que Deus nos iria abençoar, os lugares onde Ele nos iria levar, finalmente algo o fez abortar aquelas palavras proféticas. Porque deixa-me te dizer algo, sempre há processo. Por exemplo, Moisés, entre a sarça ardente que apareceu a ele e o momento em que finalmente Moisés cruza o Mar Vermelho. Nesse período, há sempre momento de dúvida, período em que Deus vai te dizer, vai e faça o que eu te digo, porque eu sou com você, e onde você no caminho vai encontrar corações endurecidos como o coração do faraó, vai encontrar povo que tem dúvidas em relação ao que Moisés está falando para eles, críticas. E nós poderíamos dizer onde está essa unção profética. E não sei se vocês têm escutado esse termo, unção profética. O que é isso, pastor? Algo que é dado em profecia ao futuro, algo que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Na Bíblia, a maneira mais simples de julgar profeta é pelo cumprimento da profecia. Para os profetas do Velho Testamento, e ainda aqueles que nós podemos considerar no tempo da graça no Novo Testamento, quando o profeta dizia algo e não se cumpria, a forma de executarlo era jogá-lo de barranco para que morresse, caindo de penhasco alto. Essa era a forma em que os profetas, os falsos profetas, por dar uma falsa profecia, eles eram executados. E na Bíblia você vai notar que Deus unge pessoas. E alguém acreditaria que quando recebe a unção de parte de Deus, literalmente sua vida vai mudar. Que muda imediatamente quando você recebe uma unção de parte de Deus. Porém, a partir da unção, parece que tudo se complica. A partir da unção, esquecemos que Deus tem nos ungido e começam a aparecer problemas, dificuldades. E esquecemos uma coisa, que essa primeira unção, que é chamada a unção profética, é o que Deus vai fazer em futuro, não no momento. Por exemplo, eu pergunto, quantas cidades no mundo, quantas igrejas no mundo Deus prometeu avivamento? Muitas, muitas. Movimento do Espírito. Deus disse para eles, eu quero trazer movimento do Espírito Santo, que muitas pessoas possam se converter, que a igreja possa crescer. Mas logo esse movimento, esse mover do Espírito Santo é abortado por diferentes motivos. Pode ser por causa de pecado na liderança, por causa de mau uso, desvios dos fundos da igreja. Pode ser porque não há clareza na visão da igreja, de todos os líderes. Pessoas que se atribuem a si mesmas a glória que corresponde para o Senhor. E então, algo que Deus iria fazer profeticamente, não acontece.
Não acontece. Agora, isso não tem nada a ver com que a profecia não se cumpra. Tem a ver com as pessoas. Pessoas que foram ungidas, pessoas que foram tocadas por Deus, não alcançaram os seguintes níveis de unção. E o que quero esta tarde poder falar para vocês. Talvez o tema seja um pouquinho profundo, mas quero procurar de fazer o mais simples para que todos nós possamos entender. E o melhor exemplo na Bíblia é o rei Davi, o salmista. Ele alcança os 3 níveis de unção que nós encontramos. A primeira unção vamos encontrarla em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1. 1 Samuel 16, verso 1, diz: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Diz o texto aqui que Deus decidiu que entre os filhos de Jessé existe um rei. E é interessante isso porque você nunca sabe quando Deus decide que um rei vai surgir em uma família. Que uma pessoa ungida por Ele mesmo surgirá em uma família. Por isso nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. Porque quando desde pequenos você vê a eles orar, você vê eles louvar ao Senhor, chorar talvez muitas vezes tocados pelo poder do Espírito Santo. Você não sabe o dia de amanhã. Já adultos, eles poderiam inspirar a muitas pessoas para conhecer ao Senhor. Não sabemos qual deles poderia tocar multidões de pessoas para crer, para aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Deus envia o profeta e disse: Eu já me providenciei de um rei. Deus não disse para ele: vai a ver se dá certo ou não naquela família. Se não dá certo, tem outra família de lado. Se não dá certo, tem mais outra família. Procura um rei. Não, Deus não disse isso para Samuel. Deus disse: eu já me providenciei de um rei entre os filhos de Jessé. Eu acho que todos vocês, a maioria, conhecem a história. Se não, lê depois aqui 1 Samuel, capítulo 16. Vai Samuel e ele derrama óleo sobre Davi. E Davi entra na universidade, na faculdade de Deus. Naquela universidade que todos os estudantes estão ungidos, mas poucos chegam a se formar. E essa é a primeira unção, a unção profética, a unção profética. É a primeira, aquela unção onde Davi recebe de parte de Deus o chamado para poder ser rei de Israel. Se você acompanha a história, continua lendo aqui a história de Davi, você vai perceber que ele é ungido, mas que por muito tempo foi negado para ele o manto de ser rei. Quantas vezes você já recebeu uma unção e foi-lhe negado o manto? O que é o manto? O manto é a cobertura. O manto é quando você é comissionado para ir onde Deus quer te levar. Quando algo sobrenatural vem sobre a sua vida, para que você possa fazer aquilo para o qual você foi ungido. Esse é o manto. Você recebe a unção
e depois vai receber esse manto para que isso possa ser uma realidade. Então, esse manto foi negado para Davi. Quem nega? Saul, o seu próprio sogro. Seu sogro começa a persegui-lo com uma lança. O seu sogro, que também foi ungido em seu tempo, mas que, nós lemos aqui na Bíblia, Deus rejeitou a ele. E que entre a unção profética e a segunda unção, que Saul deveria ter ido, ele ficou no caminho. Ele nunca alcançou a seguinte unção, o seguinte nível de unção. Agora, aqui podemos aplicar o princípio de que Saul ou está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ou está cheio de demônios. E nós podemos encontrar que sim, Saul está possuído até os ossos pelos demônios. Ele está atormentado a espíritos que vêm sobre ele e ele não pode ficar em paz. E então Saul disse para Davi: toque para mim, toque a harpa para mim. E Davi começa a tocar para Saul e Saul se acalma. Os espíritos malignos saem do corpo de Saul. De alguma forma, a presença de Deus voltou e afastou os espíritos maus, os espíritos malignos que estavam matando a ele, que estavam estressando a vida de Saul. Mas quando já Saul está bem, imediatamente Saul ficou cheio de ciúmes e disse: porque este homem, Davi, ele está ungido. Porque quando ele toca, ele me faz sentir bem. Então Saul, dentro da sua loucura, dentro dos espíritos malignos que entram e saem do seu corpo, ele pegou uma lança e lançou-la sobre Davi. E Davi teve que esquivar essa lança. Quantas vezes aconteceu isso entre Saul e Davi? Se eu fosse Davi, eu teria dito para ele: espera um pouco, deixa eu tomar té. Eu fui ungido pelo mesmo profeta que ungiu você. Por que está fazendo isso? Mas Davi permaneceu em silêncio. E quando a situação começou a ficar já insustentável, ele sai da presença, ele sai do reino. E observa aqui, este é um princípio espiritual que nós temos como cristãos que aprender. Davi não divide o reino. Ele não sai falando: esse rei endemoniado, esse louco. Não saiu por aí falando mal. Ainda ele era o sogro. Tinha duplo motivo para falar mal dele. Mas não fez. Davi não saiu falando mal. E você igualmente, você não vai sair falando mal do seu sogro. Você não vai dividir o reino. Você vai sozinho. Sendo Davi um ungido, ele decide calar-se, não divide, não fala mal, não murmura. Até o coração do Davi é revelado quando ele tem em um momento a chance de poder matar a Saul, que ele estava dormindo. Mas o que diz Davi? Davi disse: não vou tocar ao ungido do Senhor. Ele reconhecia que ainda que Saul foi rejeitado pelo Senhor, ainda ele continuava sendo um ungido pelo Senhor. Davi respeita a unção. E é por isso que ele consegue passar para o seguinte nível de unção. Da unção profética, ele passa para a segunda unção. E a segunda unção é a unção sacerdotal. A unção sacerdotal.
E ele começa a contar a sua experiência com quando vai enfrentar a Golias. E Saul, o rei, diz para ele: olha, você não está preparado para lutar contra um gigante, contra um homem assim? E Davi o que responde? Davi responde: eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um urso, quando um leão vem a querer comer as minhas ovelhas, eu vou e tiro a ovelha das suas mandíbulas. Luto como o urso, luto como o leão. Ele era um homem de batalha do campo, mas era um homem de batalha. Em outras palavras, deixa-me te explicar. Quando a primeira unção chegar na tua vida, quando Deus te falar: eu vou te usar, você continuará lutando contra os ursos da carne, contra os leões da tentação. Eles não saem imediatamente porque você agora é um ungido, não, pelo contrário. Esses ursos e esses leões crescem. Alguns dizem: agora estou mais tentado do que nunca. Estou brigando com a carne mais do que nunca. E eles acreditam muitas vezes que a unção foi embora. Não, a unção não foi embora, pelo contrário. Quando as lanças do Saul vêm na tua direção, quando os leões se levantam em tua contra, quando os ursos querem tirar de você aquilo que Deus te deu para cuidar, significa que o inimigo fareja, que o inimigo olfateia, que ele detecta que há uma unção em você. E ele quer abortar o seu crescimento para que você não alcance o propósito, o plano que Deus tem para a sua vida. E isso é um processo divino. E aí Davi disse: eu luto com ursos e leões. E eu pergunto: quem aqui já não brigou com ursos? Quem aqui não brigou mais de uma vez? Não estou falando que você foi a lutar contra um urso, mas te vou colocar isto. Quem de nós não lutamos contra a carne? E podemos chamar isso do caráter, o nosso caráter. Quem já não lutou com a pornografia, com o sexo ilícito, com pensamentos impuros, com a vontade de matar a sogra? Quem nunca teve um pensamento assim? Lutamos com a carne. Temos que ser sinceros. Quem não lutou com o leão da tentação? O que diz 1 de Pedro? Que o leão está aí bramando, buscando a quem possa tragar. Que o cerca o tempo todo e ainda por cima. Quando quer ir para a batalha, Davi, contra Golias, o que acontece? O Saul, em vez de dar para ele um manto, quer dar para ele uma armadura que não serviu para nada para ele. Vamos ler isso. 1 Samuel 17, verso 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. O que tipifica a armadura de Saúl? Se a armadura de Saúl fosse útil, Saúl a teria colocado e Saúl teria ido a pelejar. Mas não dá certo para ele. E então ele vai entregar essa armadura para o menino. E qual é a resposta de Davi? Seguinte versículo, 1 Samuel 17, verso 39, nova versão transformadora. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saúl e tirou a armadura. Davi disse:
Eu preciso ir a lutar contra aquele gigante. Porque Deus disse, Deus está comigo. E esse gigante tem desafiado os esquadrões de Israel. O desafio não é para mim. O desafio foi feito para Deus. E eu vou lutar. Essa é a mente de um ungido. Sabe defender as coisas do reino de Deus. Sabe defender o que Deus tem entregado. Por isso Davi sai vitorioso. Ele derrota ursos. Ele derrota leões. Ele derrota o gigante. Ele passou essa primeira unção, a unção profética. E quero te dizer algo. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, tenho a segurança que temos recebido uma palavra de parte de Deus como: eu vou usar você. Eu vou usar você. E por que eu posso falar isso? Porque eu tenho transmitido essas palavras de Deus a vocês, seu povo, através de muitas mensagens. Deus quer usar a tua vida. Não diz a palavra de Deus que eu tenho pensamentos de bem para vocês e não de mal? Deus quer te levantar e usar grandemente em coisas que você nem imagina. Mas uma pergunta. Tudo bem, Deus falou, Deus vou usar você. Eu vou usar você. A pergunta é: todos serão usados? Todos serão usados? Não. Vai depender do que você fizer com essa primeira unção. Com essa unção profética. Você recebeu? Eu vou usar você? Ok, vai ficar de braços cruzados esperando como Deus vai me usar. Não, não é assim, menino. Não é assim como funciona. Vamos continuar aqui com Davi, vamos a entender o que Davi fez. Davi luta com a tentação, Davi luta com a carne, luta com uma geração cimenta. Porque é assim, quando você recebe coisas de Deus, e às vezes você não vê imediatamente o cumprimento dessas promessas, não é para que você se rebele, mas Deus quer que você aprenda a esperar o momento certo. Muitas vezes queremos assim instantaneamente. Estamos acostumados ao capuramen. 3 minutos. E nem 3 minutos esperamos. E você recebe uma palavra de Deus e quer já o cumprimento dessa palavra a próxima semana. Mas não é assim. Deus quer que você espere para ver se consegue coincidir sua unção com a sujeição. Entendeu? Se coincide a sua unção que você recebeu de parte de Deus com a sua sujeição. Porque alguns dizem: eu já estou ungido, porque tenho que esperar o homem, porque tenho que esperar o que disse o pastor, porque tenho que esperar o que disse o líder. E eu tenho visto muitas pessoas que têm passado por aqui, por esta igreja, e também por muitas outras igrejas nas mesmas condições. Recebem uma unção profética, uma palavra de Deus, mas não querem esperar. O resultado é ruim. O resultado é fatal. Se alguém não puder submeter-se e estar sob autoridade, não poderia ter feito o que Davi fez. O que fez Davi? Se Davi não aprendesse a estar sob autoridade de Saul, que era o rei,
rejeitado por Deus, mas ainda continuava sendo rei. Ele nunca poderia ter tido autoridade sobre os outros soldados. Davi sabe disso, porque Davi disse: não vou dar um golpe de estado. Não vou derrocar aí a Saul. Davi nunca faria isso, porque Davi sabe o que significa a unção. Davi sabe o que significa a unção. Então, fique quieto, fique calado, espera em Deus. Espera até que seus críticos digam: não sei o que você tem. Você tem algo diferente. Porque no princípio vão te criticar. No princípio vão apontar com o dedo. Mas espera o tempo de Deus. E esse tempo de Deus vai chegar quando teus críticos começam a falar que há algo especial em você. Fique quieto, fique calado até que a glória de Deus seja vista de uma forma tal que as pessoas possam dizer: esse tem algo especial. Essa pessoa tem algo especial na sua vida. Quanto demora? O tempo que Deus quiser. O tempo que Deus quiser. Porque vai chegar um momento em que Davi receberá a unção sacerdotal. Que não é mais o que Deus fará, que foi a primeira unção profética: eu vou te usar, eu vou fazer isto contigo. Mas a unção sacerdotal é o cumprimento, o que Deus já está fazendo. E eu estou seguro que aqui deve haver várias pessoas que estão vivenciando esta segunda unção. O que Deus já está fazendo na tua vida. 1 Samuel 22, 2. E se juntaram e ajuntou-se a ele todo homem que se hallava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Que tipo de pessoas se ajuntou com Davi? Vamos a ler 2 Samuel. Vamos a passar ao seguinte livro, 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, a primeira parte. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. Olha isso, é interessante. Quem vê algo diferente em Davi? Não é Saul. Não é o rei. Não é aquele que foi em algum momento ungido pelo Senhor. Esta segunda unção, quando fazem aqui Davi, rei de Judá, vendo o reconhecimento daqueles que nós lemos em 1 Samuel 22, 2. O reconhecimento desses 400 homens. Quem que eram? Eram homens rejeitados. Pessoas das quais você não espera reconhecimento. Por isso te digo, se você acredita que Deus te chamou para alguma coisa, vai para os hospitais. Vai para as casas de repouso. Eu sei que aqui no Japão é difícil. Há muita coisa, mas dá para ir. Dá para ir e entrar e poder entregar um panfleto ou poder falar de Jesus. Mas se ainda isso te é difícil, faz o seguinte: abrace alguém que ninguém abraça. Vai e abraça alguém que ninguém abraça. Olha para algum jovem e fala para ele e para ela palavras de incentivo. Em lugar de falar: você é um bruto, você não presta, você não vai ser. Não, fala palavras de incentivo. Você vai ser grande. Você vai conquistar. Fala palavras de incentivos em lugar de desincentivar aos jovens. Paga o café para outra pessoa. Ajude alguém que você sabe
não vai receber nenhuma recompensa dele. Então, desse jeito, dessa forma, você perceberá como a sua unção começa a tocar pessoas rejeitadas, pessoas endividadas, pessoas que estão relegadas. São as pessoas comuns que dizem, quando você chega, o ambiente muda. Já falaram isso para você? Quando você chega a um lugar, como que a atmosfera mudou. É porque você entra com sua unção. E quando você toca alguém, quando você abençoa alguém, que para todos os demais é a escória, a sua unção começa a passar a esse segundo nível. Mas, se no teu trabalho secular você é conhecido como um demônio, dificilmente te vão a conhecer como um ungido na igreja. Porque a tua fama vai a traspassar as paredes do lugar onde você trabalha. São eles, os incrédulos, aqueles que não são parte da igreja. São aqueles os primeiros em reconhecer que existe uma unção em você. São os não convertidos. E talvez eles não vão usar os termos da igreja, as palavras que nós usamos dentro da igreja. Eles não vão falar que você tem uma unção. Eles vão falar, você tem boas vibrações, você tem uma energia positiva. Não vamos fingir que eles vão falar, você tem a unção sacerdotal. Não vão falar isso porque eles não sabem nada disso, mas eles, nas suas palavras, eles vão te falar, por exemplo, que legal que é você. Você é um cara legal. E então, quando eles falam isso, você pode falar, eu sou cristão. Você quer saber? E aí é fácil poder falar de Jesus para outras pessoas. Quando alguém vem e te diz, uau, o que você tem? Você pode dizer, você quer que eu te conte? Vamos tomar um café. E aí você pode falar de Cristo Jesus para essas pessoas. Mas quando você tem que convencer com palavras o que você não conseguiu através das suas ações, então você não pode pregar. Porque as suas ações falam mais forte que as suas palavras. Porque talvez a pessoa vai te falar o seguinte, o que você vai falar comigo se você olha mais mulheres que eu? As nossas ações falam mais forte que as nossas palavras. Nesse momento, você perde a autoridade moral para pregar. Então, Davi permanece. E muitos começam a identificar-se com ele. E agora Davi é conhecido como o jovem rude do deserto. Todos os pobres, rejeitados, se ajuntam ali com Davi. E diz aqui a palavra que ele consegue ter um exército de 400 homens, dos quais, daquele canteiro, desse semilleiro, vão a surgir os valentes, soldados incríveis, que juntamente com Davi defendem territórios, que matam gigantes. Daí sairá o exército mais valioso. De quem? Desses endividados, desses rejeitados, desses aflitos, desses homens necessitados. Então, isto acontece na caverna de Adulão. Eu acho que Davi está no lugar certo com esses caras. E lá ele recebe a unção como rei de Judá. Mas não vai acabar ali.
Deus tinha dito, através do profeta Samuel, que ele seria rei de Israel. Ele foi feito rei de Judá, simplesmente. Por esses 400 soldados, 400 rejeitados que estavam ali. Depois chegaria o momento da terceira unção. E a terceira unção é a unção de multidões. A unção de multidões. Por quê? Porque todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, devem elegi-lo a ele como rei de Israel. Não é suficiente que apenas os rejeitados reconheçam Davi como o rei. Não é suficiente que os rejeitados reconheçam que há em você. Você tem que subir ao seguinte nível. Há momentos em que as multidões vão a reconhecer que existe uma unção sobre você. Unção de multidões. E não me mal entenda, não estou falando só de ministério. Unção de multidões para negócios, para finanças, para talentos, para arte. Existe uma unção de multidões. Me vai desculpar, Teresa, mas sempre coloco ela de exemplo. Teresa começou aprendendo, fazendo alguns doces, bolos, salgados. Essa foi a unção que Deus deu para ela. Mas ela não ficou ali. Ela passou na segunda unção. A unção sacerdotal. Em que as pessoas na sua volta, em caso de Davi, eram rejeitados e os tristes. Não estou falando que aqueles que vão e fazem um pedido para eles são rejeitados e tristes e pobres, não. Mas as pessoas na sua volta começaram a conhecer dela. Começaram a conhecer os talentos, a unção que Deus tinha colocado sobre ela. Mas ela não ficou ali. Porque a promessa de Deus para ela, para a sua vida, eu tenho conversado muito com ela, era de coisas maiores, de coisas mais grandes. Ela passou da segunda unção à unção de multidões. Onde não somente agora que eram as pessoas na sua volta, talvez das cidades ao redor de onde ela mora, passou para ser conhecida em todo o país. Onde pedem para ela fazer aulas de reposteria, de cozinha, em todas as cidades, em todas as prefeituras do Japão, que fazem pedidos para ela. E não estou levantando e falando bem para que você faça um negócio com ela, não estou falando nesse sentido, mas estou procurando colocar o exemplo de Davi na nossa realidade. Unção de multidões. Essa unção chega quando já não são mais grupos pequenos. No caso de Davi, eram só 400 homens que reconhecem a ele. Mas agora, era todo Israel. As 12 tribos que tinham que reconhecer que Deus tinha ungido a ele como o rei de Israel. 2 Samuel capítulo 5, verso 1. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Somos parte do seu corpo, Davi. Você sabe o que significa isso? Isso significa identificação com que Deus lhe deu a Davi. As pessoas se identificam. Não te veem como alguém distante. Vocês já viram aqueles famosos apóstolos, aqueles famosos profetas com uma grande unção, que vão e pregam multidões, mas quando acaba o culto, quando acaba a ministração, as pessoas não podem ficar perto, as pessoas não podem pedir oração, porque ele vai imediatamente atrás do cenário e some, desapareceu.
identificação. As pessoas não viam a Davi como alguém distante, não. Muitas vezes dá tristeza, dá pena ver como o Evangelho, como o reino de Deus sofre. Porque pessoas que creem que são tão ungidas que ninguém pode chegar perto deles. Não é assim, não. Diz que vem aqui das 12 tribos de Israel e falam para Davi: somos sua carne e seus ossos. E isso continuará no ministério de Davi até a sua velhice. Porque Deus continuará a usar a Davi, a travar Davi as batalhas como rei. Aqueles mesmos rapazes da cova de Adulão, da caverna de Adulão, esses 400 homens que agora têm envelhecido com Davi, dizem para ele: Davi, não vai mais para a guerra. Não vai mais para a guerra, deixe-nos lutar. Porque se os inimigos te matarem, apagam a lâmpada de Israel. Fique, nos dê uma estratégia. Precisamos de você mais pensando em uma estratégia, nos ensinando que matando gigantes. Já você matou muitos gigantes. Agora você fica. Olha, que tal identificação? Que tal identificação? Vamos ler um seguinte versículo. 2 Samuel 5, verso 2. E também antes, sendo Saúl ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. E aqui o que nós vemos, a primeira era a identificação com Davi. E a segunda coisa que nós vemos aqui, neste segundo versículo, é o reconhecimento do fruto do trabalho. Que maravilha que o povo possa dizer: você não precisava fazer isso, mas você sempre estava ali. Que alguém venha e te diga: quando eu estava sofrendo, quando eu estava chorando, quando eu estava em problemas, você deixou tudo e veio para me consolar. Você veio para orar por mim. Você veio para me dar uma palavra de aliento. Reconhecimento do seu fruto. Leve isso para qualquer ordem de vida. É maravilhoso. É maravilhoso quando alguém te abençoa, porque as pessoas reconhecem o fruto do teu trabalho. Quantas vezes passamos, deixamos família, deixamos diversão, deixamos coisas para abençoar a alguém. E quando essas pessoas podem reconhecer o que você fez por eles, realmente não tem, seria a palavra, não tem paga, não tem significado, não tem mais qualquer outro significado. Isso significa que você está na terceira unção, a unção de multidões. Quando as pessoas dizem, como diz aqui este versículo 2, você levou a guerra, você nos levou à guerra. Nós tínhamos um rei Saúl. Mas Saúl estava tirando selfies aí nas festas. Mas você, Davi, que não é rei, que não é nada, você nos levou na guerra e nos trouxe de volta. Esse é o reconhecimento daqueles que servem ao Senhor. Então, como não vamos reconhecer você, Davi, como o nosso rei? Eu acho que Davi nunca esqueceu essas palavras. Nunca esqueceu essas palavras. O que causa o reconhecimento do chamado de Davi? Apoio. Apoio. As pessoas dizem: vamos apoiar a Davi. As pessoas dizem: vamos apoiar você. Porque reconhecem que há uma unção na tua vida.
Reconhecem que há um chamado de Deus na tua vida. O que mais produz? O chamado? Compromisso. Um compromisso moral, um compromisso espiritual, um compromisso financeiro. Quando alguém apoia uma unção, existe apoio financeiro do que você precisa. Como te explico? Há uma honra. Há uma honra. Você honra quem você ama. Você honra quem você reconhece que Deus tocou. Honra. Quando você honra outros, Deus começa a honrar você. Esse é o começo da honra. O que Davi recebe é um compromisso. Davi, estamos com você. Estamos com você. Deus colocou você. E foi por isso, vocês leiam depois aí a escritura, que eles dizem que trouxeram os tesouros para a causa de Davi. E eles ungiram Davi como rei sobre Israel. Eles ungiram, está no versículo 3, vocês possam ler depois. Eles ungiram Davi. E gosto disto porque há um detalhe aqui, que muitas vezes nós esquecemos ou não é mencionado muitas vezes. Porque essa unção, esse reconhecimento, essa unção sobre Davi como rei, não vem de parte de Deus. De parte de Deus veio a primeira unção, a unção profética. Você será rei sobre Israel. Deus envia Samuel a derramar óleo sobre a cabeça de Davi, mas era algo para o futuro. Ainda não foi. Mas aqui, chegando à terceira unção, diz que eles ungiram Davi como rei sobre Israel. Se o povo não unge o púlpito não vai ungir as pessoas. Se o povo não reconhece o seu líder, o seu pastor, o povo não vai poder ser abençoado de parte de Deus. O reconhecimento da multidão veio depois da unção de Deus. Veio daquele chifre com óleo ordenado por Deus através de Samuel sobre a vida de Davi. Tem um momento na vida das pessoas que começam a reconhecer. E isso não é só no nível ministerial, mais uma vez te falo. Isso é também ao nível dos negócios, ao nível do arte. Um exemplo. Um cantor. O que é um cantor? Que todos comprem seus discos. Bom, isso é nos meus tempos. Eu não tenho mais discos. Que todos baixem as músicas no Spotify. Sim? Esse é o alvo, esse é o desejo de um cantor. Alguém que tem um restaurante. Qual é o seu desejo? Que todo mundo vai comer lá. Essa é a unção do povo. Abre seu restaurante e espera que todo mundo vai a comer lá. Mas eu posso te falar que tem restaurantes que abrem e não entra ninguém. Será a melhor comida, pode ter os melhores preços, porque o povo não o unge. Por quê? Não sei. A terceira unção está no povo. Tem cantores com uma voz tremenda e nunca gravaram um disco. Só cantam no chuveiro. Por quê? Porque o povo nunca os ungiu. Você pode ter a habilidade, mas pode ficar lá na primeira unção. Tem que passar na segunda e tem que passar na terceira unção, onde você vai ver realizado o que Deus te prometeu. Se Deus te deu uma palavra, se Deus falou, vou te usar.
Se Deus te falou, vou fazer contigo coisas grandes, não fica de braços cruzados. Trabalha sobre isso. Crê, acredita, ora. Trabalha sobre isso. E começa a esperar que a seguinte unção possa estar sobre a tua vida. Quantos de vocês querem que isso aconteça? Quantos de vocês querem que o que você está empreendendo possa ser ungido? Um por Deus, dois por as pessoas que estão à sua volta, mas o terceiro, o reconhecimento de todo o povo sobre aquilo que Deus tinha te falado. Seja o que seja. Seja cantando aqui, tocando um instrumento, pregando, ensinando na escola dominical, mas nos negócios, nas finanças. Poderíamos dizer tantas coisas, porque não todo mundo, escuta bem isso, não todo mundo vai estar servindo na igreja aqui na frente. Deus tem te chamado e te dado habilidades e dons para muitas áreas. Eu anelo ver jovens com dons que podem ser usados para a glória de Deus. Podem ser usados para su ministério secular, profissional, mas que também possam ser usados para a glória de Deus. Eu sei de jovens que são bons expertos com a fotografia, com vídeos. Quanto desejo que eles pudessem servir ao Senhor também, através disso, na casa de Deus. Jovens que aprendem a usar o computador, mexer com as redes sociais, fazer coisas que talvez para um adulto demora um dia, eles fazem em 5 minutos. E possam servir ao Senhor na sua casa. Deus tem nos dado dons e talentos. Eu sempre digo, a igreja de Shinshiro é abençoada por irmãs que cozinham maravilhosamente, que fazem bolos e reposteria maravilhosos. Eu sei que sai isto pela internet e vem muitas pessoas, mas tem muitas igrejas que não tem nada disso. Que não tem nada disso. Uma vez teve aqui uma reunião de pastores, termino aqui, uma reunião de pastores e convidei para eles algo que uma das irmãs aqui faz. Falaram, quantos anos que não como isto? Mas todo mundo faz. Não, na minha igreja ninguém faz. Me dá o número telefônico dessa irmã. Somos uma igreja abençoada, com dons, com talentos, com habilidades. Jovens inteligentes. Jovens que estão aprendendo instrumentos. Outros estão ali, crianças aprendendo a tocar. Porque eu creio que Deus tem coisas grandes. Vamos incentivar a eles. Como falei faz uns momentos. Pega um jovem, fala palavras de aliento. Porque você não sabe o que ele fará o dia de amanhã. Esses pequenininhos que foram agora ao culto infantil, eu vejo muitos deles orando, louvando a Deus. Talvez, como crianças, não podem aguentar, suportar 45 minutos enquanto nós cantamos. Mas no seu coração, eles estão louvando e aprendendo desse Deus. E vocês não sabem que o dia de amanhã, qual unção eles têm recebido para poder tocar multidões. Que unção você recebeu? Em qual unção você ficou? Vou te usar? Pois vamos. Permite que Deus possa te usar. Trabalha. Permite que os demais possam ver os teus dons e teus talentos. E que as multidões possam ungir você com essa terceira unção,
como foi com Davi, rei sobre tudo Israel. Fica em pé, vamos orar. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do Davi. Ele recebeu, Senhor, essa unção profética. Algo a futuro. E ele respeitou essa unção. Ele não tratou de adiantar os tempos. Ele esperou em Ti, Deus. Porque Tu tens um tempo preciso para todas as coisas. Muitas vezes, primeiramente, tem que trabalhar com o nosso caráter, com nossos vícios, com nossos pecados, com as nossas fraquezas, para nos levar ao seguinte nível. Mas aqui estamos, Deus, queremos ser usados por Ti. Temos recebido, Senhor, palavra, promessa Tua, Senhor. Tem nos dado, Senhor, dons, habilidades, sonhos, oh Deus, nos nossos corações, que vem de Ti, Deus. E por isso te pedimos, Deus, que possas colocar Tua mão de poder sobre cada um de nós. Que essa unção, Senhor, que vem do alto, possa ser sobre as nossas vidas. Que os demais, que as pessoas de fora possam reconhecer o que Tu tens colocado, Senhor, em cada um de nós. Nesse momento estaremos entrando nesse segundo nível de unção. Nos guarda, Senhor, de todo orgulho, de toda altivez de olhos, de espírito, de pensar que somos mais ou melhores que outros. Tu escolhes e unges, Senhor, a quem Tu queres. Queremos ser usados por Ti, Senhor. E como falávamos na mensagem, Deus, não todo mundo será usado. Vai depender de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a crer nas Tuas promessas e poder trabalhar, Senhor, em cima, Senhor, dessas promessas. Porque creemos, Deus, que a Tua palavra é verdade. E as Tuas promessas, Senhor, se cumprirão dentro do Teu tempo, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Reafirma nossa fé. Senhor, se em algum momento temos duvidado porque problemas se levantaram, dificuldades, experiências difíceis, doenças, coisas que não esperávamos. E talvez pensamos, Deus, que foi algo que nós imaginamos. Não, Deus. Porque assim como Davi tive que lutar contra ursos e leões, nós também continuaremos lutando. Mas Tu, Senhor, nos darás a vitória. Nós vamos a ir vitoriosos, Senhor. Gigantes, Golias, Senhor, se apresentarão em nossa frente. Mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Abençoa, Senhor, aqui a cada um. E que esta unção, Senhor, que está aqui neste lugar, Senhor, possa repousar sobre cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir
prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo meus Deus e os meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Como falávamos no meio da mensagem, por que não colocamos em prática agora? Porque você não sai do seu lugar e vai e abraça um irmão. Abraça alguém que talvez por muito tempo você não abraçou. Vai e fala: que bom é estar contigo, irmão, irmã. Sai do teu lugar, abraça aí alguém enquanto continuamos aqui cantando. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir Unção de unidade, unção de amor. verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo meu Deus e os meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.